Olá, estamos começando mais um programa coletivo da TV Guarujá. Aliás, né? Agora, pelas redes sociais, pelo programa, pela página do programa O Coletivo. E na próxima semana, aí sim, você acompanha conosco pela TV Guarujá, 11 da NET, também pela SPIN. Tem a estreia domingo, às 19h30. E às terças-feiras, né? A terça tem a reprise às 11 horas da manhã, programa coletivo, oferecimento do Centro Universitário Dom Domênico. E mais conosco também, Restaurante Milani, na Enseada. Hoje, quem vai bater um papo conosco? Hoje nós vamos falar sobre a situação dos educadores de creche. Quem vai ajudar a gente nesse bate-papo é o pessoal do Coletivo Guarujá, a Jeane Silva, também a Fabiana. Jeane, obrigado pela participação aqui no programa. A Fabiana também, obrigado. Vocês conseguem me ouvir? Estão me ouvindo? Sim. Deu uma paradinha, mas voltei a te ouvir. Tá. Fabiana também, Fabiana? Estou ouvindo, sim. Maravilha. Ô, Jeane, eu vou começar esse bate-papo com você. Eu vou pedir para você passar para nós o que é o Coletivo Guarujá. É Coletivo Guarujá, né? Isso. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar trazendo esse tema mais uma vez para as pessoas conhecerem, saberem como é que funciona a questão da creche a partir da função do educador. Né? O Coletivo Guarujá é o grupo de educadores que, em busca da valorização e de uma melhoria, nos reunimos para estar tentando buscar caminhos administrativos para a valorização e o ingresso desse profissional na carreira do magistério. Por isso, o nosso tema é esse, educadores em creche, profissionais de apoio ou de magistério. Porque até o momento nós somos tratados como profissionais de apoio e não, de fato, do magistério. Mas a nossa prática, o exercício da nossa prática diária é do educador que tem magistério. Inclusive, a lei que hoje rege a educação básica, né, que se inicia na creche de 0 a 3 anos e 11 meses, já pede que esse profissional tenha uma formação adequada em nível médio normal, que seria o antigo magistério, ou a formação em pedagogia. Então, não existe mais hoje concurso para atuar em creche como educador sem a formação adequada. Então, nós já temos a formação adequada, só não temos esse reconhecimento, essa valorização dentro do município. Isso não é uma realidade só do município do Guarujá, tá? Isso é uma realidade no Brasil. A lei não é tão nova, mas em vista do que a gente tem da educação, é novo, né? Lá em 88, a Constituição já trouxe a questão da educação básica, e depois a LDB, em 96, reafirma a questão das creches, do início da educação básica, da primeiríssima infância. E no município de Guarujá, em 2001, existe esse reconhecimento. Então, a gente já tem 20 anos de município, aqui no município, que a educação básica na creche passa a ser da educação, da Secretaria de Educação, porém, os profissionais continuam sendo tratados de maneiras diversas, com outras nomenclaturas. A nossa nomenclatura atual, nós temos dentro das unidades as páginas, que são as que entraram primeiro, foram os primeiros concursos, algumas ainda remanescente da secretaria anterior, que era a Secretaria de Assistência Social, e em 2009, para fazer o atendimento da lei, houve um concurso de auxiliar de desenvolvimento infantil. Trocando em miúdos, é mais ou menos assim. Pede-se a formação, mas não dá-se o cargo. É como se você fizesse um concurso para enfermeiro e solicitasse que esse enfermeiro fosse formado em medicina. Então, na creche, o que acontece hoje é isso: pede-se a formação adequada para esse profissional, mas não dá a ele o nome adequado. Fabi, você quer acrescentar? Fabiana, o que precisa, Fabiana, o que se faz necessário para esse reconhecimento? Porque, assim,
Os profissionais têm formação, como bem disse aqui, Anne, mas qual o obstáculo, né, para que esses profissionais sejam reconhecidos efetivamente como educadores? Parece que esse é o anseio do coletivo. O que falta é um plano de carreira. Porque o que acontece? Tá. Desde que foi implantada a 135, esses profissionais foram deixados de lado. Por um erro anterior, eles tentaram corrigir erroneamente, e a 135, todo mundo sabe, foi feita às pressas, não foi muito bem elaborada. Então, esses profissionais ficaram sem um plano de carreira. Com o plano de carreira, esses profissionais podem estar dentro do quadro de magistério. Tá. Agora, qual que é a situação em si hoje, Anne, principalmente aqui no Guarujá? Quantos profissionais que nós temos nessa situação que buscam esse objetivo e esse reconhecimento? O coletivo tem uma ideia de quantos profissionais são, não? São mais ou menos, cerca ao todo das duas categorias, quase 500 servidoras, né? Porque a grande maioria somos mulheres. Cerca de 250, 270 são páginas. Essas páginas são as que não foi pedido a formação inicial, mas através de planos do governo, através de incentivo, até mesmo uma gratificação que foi criada pela própria prefeitura, fez com que esses profissionais buscassem a formação. Então, hoje, a grande maioria, elas são graduadas e pós-graduadas, e o restante são os auxiliares de desenvolvimento infantil, que daí já tem um diferencial. Por quê? No edital delas já foi solicitado a formação, então elas já entraram com a formação. E mesmo assim, uma boa parte delas também, no decorrer desse tempo, também foram buscar outras formações, também uma grande parte também já tem uma pós-graduação. O que a gente... Fabiana... Pode falar. Pode falar, pode terminar, por favor. Não, pode concluir, pode ir. Implícito na questão das creches, é a questão cultural mesmo, de achar que a creche é um lugar de cuidar. E aí isso também reflete nas questões administrativas. Administrativamente, a gente sabe que algumas pessoas ainda têm a visão, principalmente nessa época, na época de eleições, a grande bandeira é a questão da creche, mas na visão assistencialista. Quando a creche, ela já não é mais assistencialista. Quando tudo que se faz dentro da creche, até mesmo o banho, a alimentação, ela é rica em intencionalidade de formações pedagógicas. Então, assim, quando você dá um banho na criança, você pensa em tudo aquilo que você vai poder desenvolver com aquela criança no banho, seja ela nomear as partes do corpo. Na alimentação, a mesma coisa, desenvolver uma coordenação motora fina, desenvolver o paladar, desenvolver a habilidade da fala através de incentivo. Então, tudo que é em torno do que acontece na nossa rotina dentro das unidades, ela é pensada e elaborada pedagogicamente. Mas, infelizmente, a nossa cultura é a cultura de que na creche ainda tem essa questão do cuidado. E eu acho que quando a gente fala de políticas públicas para a educação, as pessoas acabam confundindo e deixando a creche para depois pelas questões assistencialistas que estão implícitas nisso, quando, na verdade, as questões, de fato, é voltada para uma política pública educacional e não assistencial. Tem um ambiente pedagógico aí, um ambiente preocupado com o desenvolvimento cognitivo da criança. É isso que a gente sente aí pelas palavras da Jeane. Fabiana, hoje o coletivo, o movimento, tem uma ideia de quantas crianças, né, estão fora da creche, quantas creches nós precisaríamos, porque, assim, a gente fala da situação desse educador, mas nós sabemos, como falou a Jeane, que nós precisamos de mais creches e mais profissionais também. Então, nós temos hoje um parâmetro, o coletivo tem essa visão do que ainda falta, precisa, sem dúvida nenhuma, desse reconhecimento, a gente precisa avançar com a categoria, mas quantas creches ainda seriam necessárias para Guarujá?
quantas crianças ainda precisam de creche, se as mães estejam indo trabalhar ou não. O coletivo tem esses números, tem essa visão, mais ou menos? Trabalha com essa visão também, não? Trabalha assim, nós não temos os números exatos, mas nós precisaríamos, em média, de umas 4 creches para como é que se diz? Oxigenar, né? Porque, assim, Sim. quando houve, nessa gestão, houve um andamento na fila, a gente tem que ser o que é certo, né? Nós tínhamos uma fila de cadastro muito grande e que não andava, e hoje em dia já se tem já dá uma oxigenação. Porém, quando a gente sabe que vai passando o tempo, quando passa-se 2 anos dessa oxigenação, começa tudo de novo, né? Essa falta de ar nas listas de espera, né? Mas precisávamos sim de novas unidades. Foi feito vários convênios da prefeitura com conveniadas para dar uma oxigenada. Nós sabemos disso, só que também nós precisamos tratar tudo de dentro para fora, né? Nós precisamos de creche, sim, de NEINs, né? Para dar essa oxigenada na cidade, mas nós precisamos também de profissionais que estejam capacitados para padronizar essa qualidade. Porque a gente tem que padronizar essa qualidade no município. Isso é muito importante. Não adianta eu ter uma unidade hoje que fala X e a outra que fala Y. Nós temos que padronizar a qualidade dessa educação. Jeane, eu vou te fazer 2 perguntas dentro de uma, né? A Fabiana falou agora da atual gestão, que você vê uma oxigenação nessas vagas, mas a gestão, ela sinaliza para esse rendimento, para resolver essa questão? É a primeira pergunta. E uma outra é, como que o sindicato, porque existe o Sindicato de Funcionários Públicos de Guarujá, qual que é o papel dele, como é que ele tem atuado aí nessa questão? Certo, Laura, eu só queria complementar na fala da Fabi, a situação das creches. Hoje nós temos um município, o nosso município é enorme, nós temos bairros aí que representam praticamente uma cidade. Morrinhos, Paicará, e o número de creches, assim, é muito pequeno. Nós temos hoje creche municipal, 17 creches municipais e 27 creches conveniadas. No decorrer desses últimos anos, não foi construído nenhuma creche. Aumentou, sim, o número de vagas por conta das creches conveniadas e também por conta da redução do horário de atendimento. Então, a gente tem um número grande de crianças que são atendidos em período parcial, que, de certa forma, não é ruim, porque algumas mães procuram esse atendimento mesmo parcial, mas o ideal é o atendimento em tempo integral. Então, a gente precisa pensar na viabilização da construção dessas creches, ou trazer essas creches conveniadas para o município, municipalizar, porque o ideal é que seja gerido pelo município, e não que sejam somente creches que recebam subvenção, até para padronizar o atendimento e por conta de valorização do profissional, que daí eu entro na questão sindical. Ter a subvenção não é de todo ruim, é óbvio que não é, porque a gente atende uma demanda, e uma demanda que existe naquele bairro. Então, às vezes, tem uma ONG ali que ela não recebia nada, e ela passa a receber uma ajuda da prefeitura e dá um atendimento até com muito mais qualidade do que ela conseguia dar antes. Mas isso também é a terceirização do serviço público, que tem acontecido de maneira grotesca no país inteiro. Então, assim, a gente acaba terceirizando também a educação quando a gente cria muito mais vagas em creches conveniadas do que em creche municipal. Então, a gente pensar aí que em 16 anos foram construídas uma única creche, que começou numa gestão, terminou em outra, e o número de conveniadas dobrou, quando lá em 2014, na CONAI, a gente já discutia a questão da redução do atendimento em creche conveniada. Agora, voltando para a questão do apoio do sindicato na nossa luta. Em 2015, esse grupo
de educadoras procuraram o sindicato porque nós conhecemos uma advogada especialista nas questões do magistério, que tem algumas causas ganhas no sentido de conseguir o enquadramento, que o que a gente chama, na verdade, a mudança de nomenclatura, a adequação da função ao cargo e o enquadramento no quadro do magistério, a gente chama de enquadramento, e a gente achou conhecemos a doutora Eliana, e levamos ela até o sindicato, e o sindicato apoiou a nossa luta, e deu toda a assistência, junto com a advogada, criou um documento fantástico, de mais de 2.000 páginas, protocolamos junto à prefeitura, e de lá para cá, o sindicato tem caminhado ao nosso lado para que a gente avance nessa luta. Para que isso aconteça, Lauro, existe uma palavrinha-chave aí que se chama boa vontade política. Porque quando a gente fala de servidor público, de adequação de cargo, de criação de lei, que envolva o servidor público, a gente depende do poder executivo, de fato. Então, a gente precisa ter esse diálogo com o administrativo, para que ele entenda de fato o que a gente quer. Talvez, a princípio, o que a gente estava ali pleiteando foi mal interpretado, e lá atrás houve, por engano, uma promoção ao invés de um enquadramento, e isso dificulta a nossa fala com o administrativo, porque a ideia, a gente já tem um parecer negativo dizendo que a promoção ali é inconstitucional, e todas nós, servidoras, temos essa consciência de que a promoção para o servidor público é inconstitucional. Então, o que a gente busca é o enquadramento desse educador no quadro de magistério, não como um técnico em apoio, e sim como um docente que exerce a função docente, que tem direito aos mesmos, que teria direito e acesso aos mesmos direitos do professor, com a aposentadoria do professor, que tudo isso vai influenciar nas questões previdenciárias, nas questões de benefício. Então, a gente precisa estar dentro do quadro do magistério, no efetivo exercício, até para galgar os nossos direitos. E, nesse sentido, o sindicato tem trabalhado ao nosso lado, tem nos apoiado, e deu toda a assistência que a gente precisou até aqui. Isso é muito bacana, né? Porque a gente vê o papel do sindicato, dos funcionários públicos do Guarujá, é importante em apoio a todos os funcionários, sem dúvida nenhuma. Por sinal, um grande abraço ao Joel, a toda a diretoria do sindicato, e realmente, né, pelo que você coloca aí também, está junto com os profissionais, com os educadores, nessa caminhada aí, que eu tenho certeza que não tem sido muito fácil, né, Fabiana? Eu vou aproveitar, Fabiana, eu vou te perguntar o seguinte, esse é um movimento que não é só no Guarujá, né? Existem várias cidades, a gente vê aí no estado de São Paulo várias associações, e até em nível Brasil. Você tem acompanhado como é que está esse movimento no país, não? Então, sim, nós temos acompanhado. Hoje, o coletivo Guarujá faz parte do coletivo estadual Somos Todas Professoras, né? E temos o apoio do deputado Carlos Gianazzi, do doutor Alexandre também. E esse coletivo hoje tem 50 municípios juntos que se uniram para essa luta, né? Então, assim, alguns dias atrás nós tivemos uma live do primeiro seminário, que foi transmitida para a TV Alesp. Então, nós se fortalecemos. Por quê? Nós temos, vamos colocar aí, Paulínia, né, que está nessa situação, que houve um enquadramento, e depois, agora há pouco, né, teve um julgamento que não foi favorável. Temos Embu das Artes, que foi favorável, mas está na luta. Então, assim, são vários municípios. Tem municípios que as profissionais ainda são vistas como babás. Tem municípios que o executivo ignora qualquer posicionamento dessas profissionais. Então, quer dizer assim, a LDB está aí, é uma lei, e tem que ser cumprida, é um direito. Porque na LDB está bem claro que todos os profissionais da educação são da educação básica.
né? E esse movimento, somos todas professoras, só vem crescendo. Já tem o pensamento de se tornar ainda maior, né, interestadual. Porque eu conheço cidades de Minas Gerais que já existe esse movimento, e outras que já teve um enquadramento, né? Dourados teve enquadramento no Mato Grosso. Então, assim, nós temos várias cidades que estão nessa luta por direitos, que é uma luta por direitos, né? E agora o Coletivo Guarujá, além do apoio do sindicato que a gente tem desde o começo, com a vinda da doutora Eliana, agora nós também estamos numa proporção maior, uma proporção mais gigantesca, que é o coletivo estadual. Somos todas professoras. Maravilha. Maravilha. Jeane, a Fabiana, na questão da educação, citou a EAD, e me vem agora, sim, na mente, que nós vivemos uma situação muito delicada no país, principalmente no que diz respeito à educação, né? Educação, saúde, os serviços mais importantes, serviços básicos, parece que eles entraram assim na mira de um governo desastroso em nível federal. Ontem, acompanhando rapidamente os noticiários, eu vi algo muito rápido de relance, de que se cortado verbas da educação. Nós temos aí o teto dos gastos públicos, então você vê um desmantelamento do próprio Estado. Como que o Coletivo Guarujá enxerga isso, né? E se existe, assim, a possibilidade de tudo isso chegar, né, nesses profissionais, nesses educadores de creche? Então, Lauro, claro que a gente tem essa preocupação. Até há um mês atrás, a nossa preocupação estava toda voltada para a questão do Fundeb, a gente estava vendo o tempo passar, a gente sabia que o projeto não estava sendo aprovado, e um grupo grande fazendo força para que isso acontecesse, e se a gente não tivesse aquela mobilização naquele momento e entendesse a importância desse fundo de financiamento para a educação, fazendo pressão para que fosse votado, com certeza nós teríamos perdido isso. Assim, perder isso é perder a grande fonte pagadora das folhas da educação, porque assim, a maioria dos municípios tem a sua folha da educação 100% comprometida com o Fundeb. Então, você vê um governo onde não valoriza a educação, onde a preocupação não é a educação, é óbvio que a gente se preocupa. E aí, dentro do contexto histórico, saber que a creche acaba não sendo uma prioridade educacional, a gente teme, sim, que, de certa forma, a gente seja atingido. Eu temo que a gente passe alguns processos de retrocesso e daqui a pouco alguém vire de novo e fale assim, não, a creche voltou a ser assistencialista, vai para a Secretaria de Assistência Social. Porque, infelizmente, a gente tem visto que assim, secretarias importantes, ministérios importantes virando secretarias. Então, a gente tem a preocupação de que um governo que não valoriza o servidor público, um governo que não valoriza a educação, não valorizar a nossa luta nesse momento, mas isso também nos motiva a seguir, porque se a gente pensar que por conta de tudo que está acontecendo, não vale a pena brigar, então esquece, porque eles não vão nem lembrar que a gente existe. Então é melhor a gente se erguer, se organizar, permanecer na luta. A luta hoje, como a Fabi bem disse, ela ganha uma outra proporção, porque os municípios, eles se reuniam com os prefeitos e ficavam discutindo ali, o prefeito dizendo, não, é inconstitucional, aí ia para a justiça, o juiz tem um entendimento, porque o magistério precisa ser estudado, a lei do magistério precisa que o juiz entenda o que diz lá, não é qualquer juiz que vai ter a capacidade, a formação adequada, ou um advogado que tenha a capacidade e a formação adequada para defender pontos específicos do magistério, porque existem brechas diferentes para o magistério. O próprio Plano Nacional de Educação, ele diz lá que o professor leigo, que todo aquele que está em sala de aula e não tem a formação adequada, ele é reconhecido como professor leigo, e o município e o Estado têm que dar condição para que esse professor tenha a formação, e a prefeitura, o município,
pode adequar esse servidor como professor. Então, existem leis específicas, e aí eles batem em súmulas existentes para outros cargos, barrando o que de fato a gente está pedindo, que é constitucional. Infelizmente, a educação, ela sofre barreiras por falta de conhecimento, por falta de um conhecimento de carreira, por falta de um conhecimento adequado. E a creche, ela acaba sendo marginalizada, porque é sempre o lugar onde a criança vai ficar, quando, na verdade, a creche é o lugar onde a criança vai aprender, é o início de tudo. Tudo que tem ali, tudo que é ofertado para ela ali, é pedagógico. E eu acho que é importante a gente dizer, quando você disse lá a questão da vaga, é claro que nesse momento a gente está focado no educador, na valorização desse educador, mas é importante dizer que o maior avanço que nós tivemos na educação infantil foi quando a vaga na creche deixou de ser um direito da mulher e passou a ser um direito da criança. Então, a mãe, ela não precisa comprovar que ela trabalha para dizer que aquela vaga é dela. A vaga é dela porque a criança é dela. A criança tem o direito àquela vaga. Perfeito. A garantia ao acesso e à educação é da criança, não é da mãe. O que o Estado tem que fazer é ampliar essas vagas para que todas as crianças tenham acesso. Infelizmente, a creche não é uma modalidade obrigatória. Então, o município, o Estado, acaba usando disso para não criar vagas. Mas, assim, se nós tivéssemos mais vagas, mais possibilidade de deixar a criança matriculada numa unidade, nós teríamos mais mulheres disponíveis ao mercado de trabalho, sem a preocupação de deixar a criança com o vizinho, de deixar a criança exposta a uma vulnerabilidade, porque ela estaria dentro de uma unidade escolar. Então, assim, é fato que criar vagas em creche vai muito além, eu insisto em dizer, das questões assistencialistas. Com certeza. Fina, me fala uma coisa aqui, vamos para o contato do Coletivo Guarujá. O programa é super rápido, a gente está chegando aí nos últimos minutos. Me passe o contato do Coletivo do Guarujá, rede social, como é que faz o pessoal que quer apoiar, que quer conhecer melhor, se envolver. Eu quero fazer só um complemento nessa fala da Jeane. É muito importante que as pessoas, sejam elas juízes, sejam vereadores, sejam prefeitos, seja quem for, participe de uma rotina dentro das unidades. Vá conhecer o chão da creche, vá sentar no tatame da creche. Porque, assim, nas nossas salas, nós não temos cadeiras, nós temos tatames, tapetes. Nós não usamos lápis preto, nós usamos giz de cera. Brincamos de bolinha, porque isso ajuda na linguagem oral da criança. Sim. Então, quer dizer assim, tira um tempo e vai tentar conhecer a rotina de uma unidade. E não só fale pelaquilo que está na teoria, porque a teoria... Quando falamos de creche, a teoria e a prática, elas não andam lado a lado. Verdade. Tá? Nós temos uma página no Facebook, que é Professores Sim, Enquadramento Já, né? Coletivo Guarujá. Lá as pessoas podem estar acessando o WhatsApp, porque tem todos os como é que se diz? Os acessos, né, para chegar a nós. Bacana. Olha, eu estava falando aqui dos cortes, deixa eu dar aqui a nossa tarjeta, colocar aqui agora já. Aqui a gente é apresentador, é programador, faz produção, faz tudo, viu? E aí eu estava olhando aqui para a tela ao lado, porque, assim, antes de terminar aqui com as meninas, eu estava falando sobre um corte na área da educação. É um corte de cerca de 1,6 bilhão no orçamento desse ano no Ministério da Educação. E você que está acompanhando a gente nas redes sociais ou pela TV Guarujá, vou dar um toque para você carinhosamente.
defende a educação, meu amigo, defende o SUS, defende a saúde, a educação, para você não ficar sem. É um absurdo o que nós estamos vendo hoje no que diz respeito à saúde pública, no que diz respeito ao sucateamento da educação no estado de São Paulo e no Brasil. Meninas, vou agradecer a participação de vocês aqui. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Essa luta, faz tempo que a gente vê a Jeane e a Fabiana nessa luta, nessa garra, tentando trazer algo que é tão natural, né? Você veja que até para brigar pelo que é natural, a gente precisa. Então, parabéns, obrigado pela participação aqui no programa, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. O coletivo, agradeço em nome do coletivo também. Obrigada, Laura, mais uma vez, abrir esse espaço, é fantástico a gente poder falar da nossa luta e abrir para que as pessoas conheçam e discutam também sobre a educação, né? Sem dúvida nenhuma. Gente, nós vamos ficando por aqui. O programa vai ser veiculado pela TV Guarujá no domingo, às 19h30, na terça, às 11 horas da manhã, e a gente volta aqui pela página do O Coletivo, também pelas redes sociais, tá bom? Uma ótima semana para nós, um abraço e até o próximo programa. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.